É uma loucura, o tempo voa e esse tempo voa e a gente faz o que desse tempo, né? Qual que é a nossa vida, qual que é a nossa sensação, qual que são as nossas preocupações, qual que é a nossa felicidade, qual é a nosso dia a dia, o que que a gente sente, o que está acontecendo, né? Isso é importante a gente prestar atenção porque a gente está muito habituado ao que a gente sente, né? Então a gente acha normal aquela situação e o tempo passa e tudo fica igual, né? Então é importante a gente ter uma consciência do que a gente está sentindo, se isso está fazendo bem ou mal e o que eu vou fazer para poder mudar essa situação, né? Que eu tô me sentindo mal. Quando eu me sinto bem é ótimo, né, gente? Mudar para quê se eu tô me sentindo bem, né? A questão é quando eu estou mal, muito mal. Estou uma paciente, atendendo uma paciente, ela me falou que ela está muito mal no relacionamento com o marido, casada há 17 anos, e muito mal na relação. E eu perguntei, por que que você fica nessa relação? Olha, Ruth, tá ruim, mas tá bom. Já ouviram essa expressão, tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, a relação é ruim. Mas tem as coisas boas. Falei, puxa vida, né? Você reclamou tanto e agora tem as coisas boas, né? Tá certo. Então a dificuldade que a gente tem, todos nós temos de entender e de acreditar e de aceitar a realidade é um negócio complicado, né? A gente quer o tempo todo se enganar, né? E se enganar não vai levar a gente a lugar nenhum, né? A gente precisa da verdade. E a verdade não é o outro, a verdade somos nós mesmos, né? Nós não damos conta da gente, dos nossos sentimentos e não sabemos lidar com as situações, né? E ainda a gente culpa o outro. Alguém aqui se identifica que a suplementação é realmente algo que as pessoas gostam bastante porque tem resultados, né? Suplementação. E a gente tem suplementação, gente, para tudo que você pode imaginar. A gente tem suplementação para tudo que você pode imaginar. A suplementação é algo que realmente as pessoas precisam, é necessário sim suplementação, porque nós não temos capacidade absortiva adequada, a gente tem muitas vezes uma necessidade maior, você precisa de mais suplementação do que o necessário, porque você ficou doente, porque você não está bem por isso, não está bem para aquilo. Então, principalmente suplementação de hormônio, né, algo que é muito utilizado e as pessoas gostam bastante e acabam usando muito a suplementação de hormônio, né? Então, é bem interessante isso. Então, a gente suplementa aí enzima digestiva, por exemplo, é algo que eu acho fundamental. Enzima digestiva. Muitas pessoas têm problemas digestórios, hepáticos, né? Porque ela não digere adequadamente, não tem uma digestão adequada. Então, se você tem uma digestão adequada, você consegue melhorar muito essa questão com a enzima digestiva, se você não tem. E aí você sente alívio. Então, muitas vezes a pessoa comeu uma carne lá, não caiu bem, mas ela não consegue nem dormir por causa daquilo. Gente, se você coloca uma enzima digestiva, acabou o seu problema. Você dorme muito bem, obrigada, né? Jantar, gente, no máximo até 7 horas da noite, 7 horas acabando. Quanto mais tarde você vai jantar, pior vai ser seu sono, tá? Quanto mais tarde você janta, pior seu sono. Se você janta tarde e ainda se não coloca uma enzima digestiva, é óbvio que você vai ter problemas, Então, para que sofrer à toa? Por que a gente sofre à toa? Por falta de conhecimento. Então, a gente só precisa adquirir conhecimento para entender que a gente consegue, por meio das enzimas digestivas, ter uma ótima digestão. Ah, Rosi, já respondo para você, só acabar só aqui. E aí o que acontece? Além da enzima digestiva, a gente tem os fitoquímicos de detox hepática. Por que é importante os dois? Porque quando você está com uma má digestão, o fígado certamente está envolvido nisso. Então, o fígado está envolvido com a má digestão. Por quê? Porque tudo que sai do intestino vai para o fígado. Então, quando o fígado também não está bom, a sua digestão também não é boa. É muito comum isso quando você come mais gordura, né? Quando você toma álcool, a pessoa fica com uma digestão pior. Fica
com a distensão abdominal, né? Horrível. Então, a pessoa acaba tendo aí problema. Então, uma enzima digestiva, gente, e uma detox hepática, acabou o teu problema. Acabou, é sério. Você fica muito, 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 muito bem. Então, a gente tem aí isso para ajudar a gente, né? Por exemplo. A Rose, ela tá perguntando quantos dias demora para os hormônios bioidênticos começar a fazer efeito. Rô, estourando uma semana. Estourando uma semana. Estourando uma semana. Tá? Até menos, dependendo da pessoa. Já começa a fazer efeito. Você já sente a diferença. Já sente a diferença. Tá? Não é pequena, não. Você sente a diferença. Quando você tá na quantidade, né? E no hormônio certo. Você tem que saber que você tá tomando certinho, né? Quantidade de hormônio certo. Tá? Tá certo? Então é muito importante a gente entender essas questões da suplementação no que se refere à digestão. A digestão ela é fundamental, ter uma digestão boa quando você não tem uma capacidade. Por exemplo, ácidos biliares. Ácidos biliares é feito pelo fígado. Do fígado sai e fica guardado na vesícula, certo? Só que você não tem mais vesícula. Então a sua digestão para gordura vai ser muito ruim. Vai ser ruim sua digestão para gordura. Então é óbvio que você precisa de ajuda. Você precisa de uma ajuda para digerir essa gordura. Senão o que vai acontecer? Você vai ficar sofrendo de distensão abdominal porque a gordura não foi digerida. Então, se você toma enzima, quais são as enzimas de gordura? Ácidos biliares e lipase. São duas enzimas maravilhosas que resolvem a tua vida. Por isso que quando eu faço suplementação de enzima digestiva, eu sempre coloco enzima para gordura, enzima para proteína, enzima para o amido, enzima para fibra, tudo isso a gente pensa na hora de fazer uma suplementação aí, né, para os nossos pacientes, né? Muito bem, ou alunos também, né? Não é só paciente, não, os alunos também. Tá certo? Então, enzima digestiva para o fígado e para o estômago é muito importante, tá? A gente precisa para os dois. Que mais? Que são suplementos muito importantes. Magnésio. Magnésio é um suplemento essencial. Todos nós precisamos tomar magnésio. Todos os dias o magnésio é necessário. Por quê? Porque nós temos um uso de magnésio muito alto no nosso corpo. Nós usamos muito magnésio, mas muito, muito magnésio. Então, esse magnésio que a gente usa, por conta do metabolismo, que exige muito magnésio, acaba usando muito pouco magnésio que a gente tem. E aí se você não tomar magnésio, você vai ter cãibra, você vai ter mais dor de cabeça, você vai ter também, que é muito comum, intestino mais preso, né? Você vai ter mais distensão abdominal, cãibra, te falei, né? Dores musculares após treino, é muito comum aumentar as dores por falta de magnésio. Pressão alta também aumenta magnésio, né? Então, é pra sempre, pra sempre, Maria de Lourdes, pra sempre. Magnésio é diário. É um suplemento que eu coloco no meu pool. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é o que eu uso todos os dias, tá? Eu uso todos os dias suplemento, todos os dias. Então, talvez domingo eu não coloco, entendeu? Mas segunda a sábado eu coloco, né? Porque todo dia tomar comprimido também, né? Mas eu tomo, a gente acaba acostumando, né? Outra muito importante é a vitamina D. A vitamina D também é crucial. Se você toma sol todo dia, tranquilo, você tem a vitamina D adequada. É muito difícil alguém que toma sol, fica lá no sol 20, 30 minutos, né, tomando sol, vai precisar tomar vitamina D. Mas a grande maioria das pessoas não tomam. Então acaba acontecendo isso, né? Eu vou falar do cloridrato, sim, Edi. Acaba acontecendo isso. Você acaba, então, tendo uma quantidade de vitamina D já suficiente para o corpo. Agora, se você não toma sol, você tem que tomar, certamente, se a vitamina D está baixa. A vitamina D, ela é essencial também, né? Não dá para ficar sem, não é facinha de você ter vitamina D. Se você não suplementa ou não toma sol, você não vai ter vitamina D. Então, vitamina D falta. Eu estou colocando para vocês o que falta, o que mais você precisa pensar, que menos tem no teu corpo, que menos você fabrica com facilidade. Você está entendendo? Que mais você pode precisar pela necessidade, né? Então, isso tem. Antioxidantes, né? Vitamina C, vitamina E, adoro.
Adoro também o piquenogenol, PQQ, coenzima Q10. São também suplementos para aumentar a energia, para te dar mais energia e te gerar oxidação, tirar inflamação. Também ajuda bastante, tá? Então, esses aí também são bem importantes. Aí, Durúcia perguntando, o cloridato de betaína ajuda? O cloridato de betaína ajuda, por quê? Porque ele é ácido. Ele vai fazer o quê? Aumentar a acidez do estômago, tá? Só que ele não digere, ele não faz a digestão, ele aumenta a acidez. O que a acidez faz? Ela pega, imagina que isso aqui é o alimento. A acidez vem aqui, corrói para a enzima comer. Então não adianta você ter ácido betaína, muitas vezes, tem vezes que adianta, tem vezes que não. Vocês têm que entender a hora que vocês precisam entender, a hora que precisa mais um do outro. Se você tem cloridato de betaína e ele está fazendo lá, né, como é que fala? A acidez, né, está corroendo aquele alimento, que ele é ácido, isso é um sinal de que, se funciona bem, é um sinal de que o seu estômago está sem ácido clorídrico, Então você tem que colocar esse ácido clorídrico, né? Como? Melhorando a inflamação. A deficiência de ácido clorídrico tem a ver com inflamação. Então isso é muito importante você entender. Então se você toma, por exemplo, um limão também é super digestivo, ajuda muito também. E o limão tem enzimas também digestivas, né? Agora, a betaína não tem as enzimas digestivas. Ele faz um trabalho parcial. Então, se você coloca a cloridato de betaína e não está funcionando, é porque você está precisando de enzima. Ficou claro? Magnésio, qual a quantidade diária? Elaine, isso é uma pergunta muito individualizada. Não existe essa resposta. Mas eu posso te dizer o seguinte, que no mínimo, uma pessoa adulta tem que tomar 500 miligramas de magnésio, no mínimo, por dia. Uma pessoa adulta. Criança depende muito, pode ser metade, um terço, então no mínimo 500 miligramas, no mínimo. Muitas vezes eu preciso de mais, eu tenho paciente que toma 1.500, 2 gramas por dia, tá? Difícil, mas acontece. Então você precisa o quê? Tomar um magnésio, ver como é que você se sente, caso você precise, aumente. Você pode aumentar de 100 em 100, não precisa aumentar de 500 em 500. Você pode colocar 500 miligramas, aí você vê que precisa, coloca mais 100 miligramas, entendeu? Aí vai indo, até chegar onde você precisa, né? Como é que eu sei? Os sintomas, né? E o magnésio também faz você dormir melhor, né? O magnésio à noite é muito bom também, tá? Magnésio à noite é muito bom. Mas, se você tomar magnésio durante o dia, ele vai ficar no teu corpo e vai ser utilizado também à noite, né? O importante é a dose certa, não pode faltar a dose, certo? Ácido alfa-lipóico. O ácido alfa-lipóico, ele é maravilhoso. Ele não é nada digestivo, você não pode colocar o ácido alfa-lipóico no estômago, vai doer estômago, tem que ser ácido alfa-lipóico, eu coloco sempre na proteção, numa cápsula de proteção entérica, ou seja, vai abrir só no duodeno, só no intestino, não vai abrir no estômago, tá? Por quê? Porque ele é ácido. Pode ter certeza que ele vai dar bode. Mais cedo ou mais tarde você começa a sentir o estômago. A acidez do estômago. Então, o ácido alfa-lipóico, eu também tomo todos os dias ele é maravilhoso. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, quelante de metais pesados. Ele trabalha muito com a berberina. Ele é berberina para diabetes, para quem é diabético. Tem uma resposta muito boa, berberina e ácido lipóico. Ele também é, né, antioxidante, anti-inflamatório. Eu amo ácido lipóico, gente. Ele é um suplemento incrível. Ele também é termogênico, ele é anti-inflamatório. Então vale muito a pena você usar ácido lipóico. Também é um que eu uso, Ruth. Eu uso sim ácido alfa-lipóico. Amiga, indica um combo de suplementos para varizes. Ruth, eu falei de varizes, né? As varizes, Ruth, por que ela acontece, varizes? O que é varizes? Nada mais é que aquela veia, né, que estourou não, ela relaxou, ela cresceu. Então é a veia que não está mais, né, segurando. Isso é um sinal claro de quê? De falta de óxido nítrico
que faz a vasodilatação, né? A variz nada mais é que uma veia frouxa, né? Que fica com sangue lá e não tem uma circulação adequada. É péssimo varizes, né? Então, minha mãe tinha muitas varizes, muita. A perna da minha mãe todinha era de varizes e eu tinha varizes também. Hoje não tem mais nada. Por quê? Porque eu tratei a inflamação. Então, varizes é inflamação. Se você quiser, Ruth, tratar varizes, você precisa desinflamar. E para desinflamar, você precisa fazer os 6 pilares. Entendeu? Porque assim, quando a gente pensa num remédio para uma coisa específica, num suplemento para uma coisa específica, a gente está indo na linha do cartesiano, né? Que pensa assim também. E a gente não trabalha nessa linha. Qual que é a linha que a gente trabalha? A gente trabalha com a linha de cuidar da causa. Qual que é a causa das varizes? É o afrouxamento dessa veia. Por que afrouxou? Porque ela perdeu o quê? Colágeno, textura. Ela perdeu o óxido nítrico, ela perdeu a rigidez. E isso, quem causa é a inflamação, né? É muito importante cuidar da causa, tá? Então não tem um remédio para varizes, não existe isso. Por quê? Não existe remédio para nada, na verdade. Existe um trabalho que a gente faz para tirar a causa daquela doença, daquela situação, né? A gente não cuida da doença, a gente cuida da causa, entendeu? A doença é um detalhe nisso. O sintoma é um detalhe. Para cuidar, não para sentir. Claro que a pessoa sente, não é nada fácil sentir, né? Mas não é desprezando o sentimento e a dor das pessoas, não, pelo contrário. É que eu quero mostrar para vocês que a gente trabalha com a causa, nunca com sintoma, tá? Então, não é o remédio para as varizes, é o remédio para a causa das varizes. A causa das varizes, é isso que a gente trabalha, a causa das varizes. A causa do Hashimoto, a causa da autoimune, a causa, tá? Então não tem. Qual que é o anti-inflamatório e potente? Ômega 3, né? Tirar os alimentos inflamatórios todos, né? Fazer os 6 pilares para poder conseguir conciliar, né? Essa questão também de estrogenizar, a questão de ter na gestação também, o excesso de progesterona e de estrogênio acaba também aumentando as varizes, né? Tudo isso acontece. Oi, Simone, boa tarde, querida. Você tá boa? Simone, veterinária, linda. Edi, querida, nada, minha linda. Nada. Eu não durmo quando tomo magnésio. Como se explicar isso? Que interessante, né? Você não toma nada para dormir, Floris? Não toma nada para dormir. É isso? Quando você toma magnésio, você não dorme? Esse magnésio é feito onde? Conta pra mim qual que é esse magnésio. Ácido alfa-lipóico tem contraindicação nenhuma. A única contraindicação, não faça sem ser na cápsula gastro-resistente. Não faça que você vai ter problemas. Ele é maravilhoso, o ácido alfa-lipóico. Quanto você recomenda de ácido alfa-lipóico? No mínimo 600 miligramas. De preferência 1.200 miligramas. O alfa-lipóico é caro, não é barato, ele tem um valor agregado aí importante. Então, as pessoas costumam colocar 600, não fica muito alto o valor. Tá? Então, mas é muito maravilhoso o ácido alfa-lipóico, tá? Eu amo o ácido alfa-lipóico. Um dos melhores suplementos. Que mais, meninas? Tem tanto suplemento aí que a gente tem que falar para vocês, né? Que são importantes. O complexo B também é um suplemento que as pessoas não valorizam, mas é um suplemento extremamente importante para aumentar a energia. A B12 é crucial. A B12 tem que estar no mínimo 700, né? A gente quer ela por volta de 900, 850, 900, 950, é um bom número. A B12 baixa causa depressão, a B12 baixa causa esquecimento, causa problemas neurológicos. B12 é importante, gente, muito importante. O complexo B também, a gente tem o ácido fólico também, metilfolato, que é muito importante também. O metilfolato, ele tem que estar pelo menos acima de 10 no sangue, entre 10 e 20, porque o ácido fólico a gente chama de metilfolato, né, que é a melhor forma de você tomar é metilfolato. Ele
faz toda a sua divisão celular, ele participa de todo esse processo genético, né, de construção de tecido. Ele é muito importante, todo o tecido, então ele vai afetar tudo, né, porque construção de tecido pode ser neurológico, cardiovascular, pode ser de pele, né, então tudo é tecido, né, tecido humano, tecido, né, que a gente constrói, aí o ácido licórico participa disso, então isso é muito importante, tá? Eu não tenho varizes, tenho aranhas venosas que podem virar varizes venenosas. Ah! É aqueles filetinhos, né? Má circulação e inflamação também, tá? Aquele monte de coisinhas, né? Gente, aquilo tá tão intimamente ligado à inflamação. Eu tinha um monte disso aí, não tem mais nada. Intimamente ligado à inflamação e oxidação, tá? É só fazer os 6 pilares que tudo fica maravilhoso, gente. Vocês não estão entendendo o que é o 6 pilares na nossa vida. Tomar 600 mg de ácido brótico uma vez ao dia. Isso, Di, pode colocar 600 mg de ácido alfa-lipoico, 600 mg, você pode tomar uma vez por dia. Isso, ótimo. Eu costumo colocar tudo junto aí eu fraciono a cápsula, entendeu? Pode dar 2, 3 cápsulas por dia, você vai tomando um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia, uma porção a cada, no café, uma no almoço, no jantar. Falar sobre a estamina, o que suplementa. Ah, eu adoro falar de estamina. Adoro. Quelado, malato, taurá, óxido. Olha, tem de tudo, Floris. Eu gosto do quelado de malato ou do quelado de glicina, eu prefiro. De glicina, tá? Esse que eu prefiro. B12 ideal seria sublingual, né? Qual? Não, se. Não é ideal. Não existe isso, tá? B12, a ideal é injetável, né? Essa é a melhor que tem em termos de absorção. Não é a melhor que tem em termos de tipo, né? Mas você pode tomar B12 também na forma de cápsula, mas você tem que tomar via gordura, você tem que ter uma gordura para tomar junto, tá? Não pode tomar ela sozinha não, tá? Linda, obrigada, Ana querida, tudo bom, minha linda? Obrigada. Ô, delícia, Aninha. Fortaleza, lugar lindo. Recebi um convite para ir para Natal. Fala, Ruth, me fala o dia que você quer ir, só compra a passagem, vai que eu te deixo lá. Para Natal, fazer a mesma coisa. Para Fortaleza. Aninha, querida, obrigada, minha linda. Vou. Linda, maravilhosa. Você também é linda. Obrigada, coisa boa, que energia boa. Vamos falar de estamina, Rô. Adoro falar de estamina, por quê? Estamina é sistema imune, gente. Eu adoro falar de sistema imune, porque eu sei muito de sistema imune, estudei muito, né? E ele é o Aldo Borogodó, né? Acho que primeiro é ansiedade, primeiro é mente, né? Primeiro é mente. Mente é o Aldo Borogodó, a mente ruim, sistema imune ruim, né? Depois é sistema imune, tá? Então saber cuidar dos dois é mudar a vida, simplesmente. Muda a vida. A estamina nada mais é que um neurotransmissor. Olha só, a estamina é um neurotransmissor. A estamina, ela é um transmissor, ela é um neurotransmissor, por quê? Porque ela faz a transmissão, ela faz a ligação, ela faz a comunicação entre as células imunológicas. Então, o macrófago, né? Ou o macrófago, né? É uma célula imunológica que tem no cérebro, inclusive, tem em todo lugar, tá? Bom, tem em todos os lugares. Cada lugar tem um nome diferente. Então, dentro do macrófago, você libera, ele que constrói a estamina. É o macrófago. O macrófago, gente, é sistema imunológico. Ele faz parte do sistema imunológico inato. Ou seja, nós nascemos com esse sistema. Então, o sistema imunológico inato é composto de várias células brancas, que são as células brancas que a gente lê lá nos exames de sangue, leucócitos, né? Monócitos, basófilos, eosinófilos, macrófago, bababá. Então, a estamina, ela é liberada pelo sistema imunológico a partir dos macrófagos, né? Monócitos que vão virar macrófagos, tá? O que o macrófago faz? Ele come o antígeno, ele come
o que está lá precisando ser destruído. Ele come e é destruído. E aí, quando você tem muita estamina, é sinal que você está super mega blaster inflamado, ou seja, só tem estamina no processo inflamatório, só tem estamina quando tem imunologia. Imunologia é inflamação, gente. Um dos maiores causadores da inflamação é o sistema imune, porque ele tem que matar o agressor. Inflamação é uma resposta de defesa, gente. Então, quando eu tenho a estamina em excesso, eu tenho que ter estamina, mas quando eu tenho ela em excesso, significa que meu sistema imune ele está exacerbado em termos de trabalho, ele está trabalhando muito, ele está atacando e matando muito antígeno. É o que está acontecendo. Aí o que acontece? O excesso de estamina acaba causando processos metabólicos como coceira, dor de cabeça, estamina dá coceira, dor de cabeça, irritação da pele, né? Bronquite, né? Rinite, tudo isso tem excesso de estamina. E aí o que se usa? Que eu concordo, mas não concordo, tá? O antihistamínico. Existe um antihistamínico, gente. Existe um componente que ele é antihistamínico, que a gente manda manipular. E aí a estamina baixa. Só tem um detalhe, gente, aquela velha história que eu não vou cansar de falar para vocês, não vou cansar. Quando eu trato o sintoma e não a causa, eu não tô resolvendo a situação. Não tô. Então não adianta eu colocar o antihistamínico e tá lá o tempo todo fazendo a besteira, comendo errado, colocando um monte de componente químico que o sistema imune vai estar o tempo todo atuando, porque por mais que você coloque um antihistamínico, ela vai se desfazer a histamina. O antihistamínico nada mais é que uma enzima que quebra a histamina, só isso, tá? Chama DAO. Então, quando você quebra a histamina, você para a ação dela. Ah, parou a ação, melhorou o sintoma. É como o antihistamínico aí normal que você toma, não tem diferença, né? O antialérgico normal aí que nada mais é que um antihistamínico. Só que aí você pode tomar o antihistamínico puro, a enzima pura, DAO, a enzima, tá? Isso existe, já a gente tem. E aí, o que você vai fazer com isso? Vai fazer o que com isso? Pensa. Se você continua inflamando, você pode não ter estamina, mas você continua a inflamação. Você continua lá com os monócitos trabalhando muito contra você. Então você vai ter outros sintomas que não estamina. Você está entendendo um pouco? Tem que pensar sempre na causa. Quando a gente pensa no sintoma, a gente nunca vai ficar bem. Sintoma é a crença cartesiana, da medicina cartesiana. Sintoma não resolve a vida de ninguém. Sintoma é o rápido. Ah, tô com dor de cabeça, tomo um remédio, melhor. Aí volta a ter dor de cabeça, toma um remédio, melhor. Aí você tem antibiótico. Eu tenho paciente que tomou 10, 12, uma vez por mês antibiótico na vida dela. Uma vez no mês. Gente, uma vez no mês antibiótico, pelo amor de Deus, isso é muita coisa, isso é loucura, certo? Então, o que a gente faz? A gente definitivamente trabalha a questão da causa. Trabalhar a causa dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Não tem jeito. Por quê? Porque você precisa fazer mais coisas que você não está acostumada. Por exemplo, o que aumenta a estamina? Alimentos, por exemplo, alimentos alérgicos. Tem muita coisa que aumenta a estamina, né, gente? Mas vamos dizer que os alimentos aumentam a estamina, tá? Da alergia. Quais alimentos que mais aumentam a estamina? Glúten, farinha de trigo, leite e derivados, amêndoas, ovos, tudo isso aumenta a estamina. E aí, você vai deixar tudo isso? Esse é o mais difícil, deixar o que eu estou acostumado. Você está acostumado a comer para parar tudo isso. Você vai sentir falta. Não consigo, eu sinto falta, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então você precisa, porque você está acostumada, é como o alcoólatra, ele precisa da bebida. É como o cigarro, ele precisa do cigarro, é como a maconha, precisa da maconha, é como a cocaína, precisa da cocaína, você precisa da comida. É difícil tirar? Claro que é. Vai tirar para sempre? Não, mas precisa tirar, pelo menos nesse momento, para o seu corpo ter a possibilidade de começar a trabalhar a seu favor e não contra. Porque no momento que você tem a estamina de monte, você está trabalhando contra você.
Então, se você tomar anti-histamínico, não vai resolver nada. Não resolve a tua vida. Entendeu? Porque você vai continuar só sem histamina. Mas o sistema imune continua trabalhando. Porque ele não vai poder depender da histamina para não trabalhar. Então, você vai ficar tomando anti-histamínico o resto da vida? Se você não tirar a causa, você vai ter que tomar anti-histamínico o resto da vida? Não existe essa possibilidade também. Então, assim, vamos pensar sempre na causa. Não pensar no sintoma, tá? Linda. Quem mais? Pergunta, se tirar os alimentos que contêm histamina resolve? Luz, querida, veja, uma ótima pergunta sua. Certamente, os alimentos são uma das maiores cargas de aumento de histamina alimentar. Certamente. O que vai acontecer? Vai diminuir bem, tá? Vai diminuir bem. Certamente vai diminuir bem. Então, pode dizer que vai resolver? Tem casos que ela elimina totalmente, tem casos que não. Por quê? Dependendo dos hormônios que a pessoa tem, ela continua liberando histamina. Porque os hormônios modulam também a imunidade. Então, se eu não tenho vitamina D certo, eu tenho mais histamina. Se eu não tenho cortisol, eu tenho mais histamina. Entendeu? Tudo depende. Mas vou te dizer uma coisa, quando eu tiro os alimentos errados dos pacientes, melhora muito o sintoma, sim, muito. Como ovo todos os dias, então, Su, ovo todo dia vai fazer mal para você, certamente. Mais cedo ou mais tarde. Tem gente que come ovo 1, 2, 3, 4, 5 anos, no 6º ano começa a dar problema. Tira o ovo, fica melhor. Tem gente que toma ovo e fica mal. Eu não como ovo. Não como ovo. Nem minhas cachorras não comem ovo. Porque o ovo ele é muito alérgeno. Então, quando eu dou para as minhas cachorras eu dou língua de porco, língua de vaca, né? Para minhas cachorras comerem língua de vaca ou lombo. E abóbora. Elas amam. E pé de galinha. Então elas têm a refeição diária, que as meninas têm a refeição diária, gente. Todo dia elas usam, todo dia uma língua inteira, meia abóbora, dá quase uma abóbora, porque são 4, né? Quando era milha lilica era meia. Dá uma abóbora, cabotiã, uma língua de boi e 8 pezinhos ou 8 pescocinhos, que eu coloco 2 refeições, né? Elas comem, estão muito bem, obrigada. Estão lindas. Então, você vê, é uma comida super hipoalergênica. Se eu coloco um ovinho lá, pronto. A Mila, por exemplo, que é a mais alérgica, que ela sempre foi muito alérgica, hoje ela não é mais, a Lilica também veio com uma doença alérgica muito grande. O Will, por exemplo, ele veio também com um problema intestinal, tá? Fizeram até ultrassonografia nele e tal. Só o Totó, que não tem nada. Esse Totó, triste. E aí, triste não, alegre, né? Então, todas estão ótimas, não tem problema mais nenhum, entendeu? Não tem problema mais, então... Toma um leite de amêndoas, pode aumentar essa... Ou se pode. E como aumenta? Eu não tenho dúvida que ela está aumentando a tua histamina. A amêndoa é muito alérgena. Amiga, qual horário melhor para tomar o zinco e compete com o magnésio? Não compete. O zinco e o magnésio não competem. Tanto é que os dois você encontra onde? Na carne, né? Então, suplemento, vitaminas e minerais não tem hora, porque é com a comida que você come. Porque no alimento tem tudo. No alimento você tem zinco, você tem magnésio, você tem complexo B, você tem cromo, você tem você tem tudo no alimento, você sabia? Na carne você tem tudo. Nos vegetais você também tem quantidades diferentes, né? No ovo você também tem, inclusive, né? Então, você simplesmente toma depois da refeição. O que eu gosto de zinco, os minerais quelados. Mineral que não é quelado, a absorção é menor, tá? Eu prefiro os quelados. Nada, Luz, querida. Tá certo? Então, ó, Selminha, tudo bom, querida? Então, o que acontece?
As vitaminas e minerais, elas são tão importantes porque elas estão onde? Nos alimentos. Só que aí a pessoa fala assim, Ruth, mas será que eu preciso mesmo suplementar? Não tem tudo no alimento? Tem tudo no alimento. Só tem um detalhe, alguns detalhes que eu vou contar para vocês. Primeiro detalhe, quando você está comprando alguma coisa, naquele alimento que você está comprando, não tem necessariamente a quantidade de vitamina e mineral que você precisa. Se você está, por exemplo, comendo um alimento que foi feito que tem agrotóxico, que não foi feito orgânico, né, que a gente fala, tudo é orgânico, né? Eu acho errado essa expressão orgânica. Mas alimentos que contêm agrotóxico, por exemplo, os estudos mostram que você tem uma absorção, né, uma quantidade de vitaminas e minerais de até 30% a menos. Então, você não tem uma segurança na quantidade de vitaminas e minerais que você está colocando todo dia. Você não tem essa segurança. Depende do que você está comendo. Outra questão importante, a absorção. Se você não tiver ácido clorídrico no seu estômago adequado, você também não absorve os minerais. Você não absorve. Por isso que a gente fala de minerais quelados. O mineral quelado independe do seu ácido clorídrico, independe da sua digestão. Ele vai lá e vai ser absorvido, né? Outra coisa importante, quanto você precisa desses minerais e vitaminas? Qual é o uso? Quanto você precisa usar deles? Entendeu? Isso é importante. Quanto você precisa usar deles? Então, se você usa, tá muito doente, você precisa usar muito mais. Se você está sempre inflamada, sempre com algum sintoma, sempre com uma itse, sempre com isso, sempre com aquilo, ansiosa, a ansiedade deleta, destrói vitamina e mineral. Tira a sua capacidade de absorção. Então, assim, tudo é muito relativo, depende. Quando a gente vai ver nos exames, os pacientes sempre está em deficiência. Por conta dessas questões que eu estou falando para vocês, entendeu? Entendeu? Isso, Ruth, queimados, ótimo. Boa tarde. Usa o magnésio à noite, correto? Também, Mônica, pode usar à noite, tranquilo. O magnésio você pode usar de manhã, à tarde e à noite. Não tem erro, tá? Mas à noite ele é muito interessante, você ajuda você a dormir, não é isso? Já é legal que ajuda você a dormir, né? Então é isso, é muito importante a gente entender que suplemento é necessário. Se você não suplementa, esquece que na alimentação você não vai conseguir tudo que você precisa. Não consegue, gente. O estresse é muito grande, a demanda orgânica que você tem também é maior. Se você está sempre doente, sempre resfriadinha, sempre com alguma questão, a demanda do corpo é grande, o estresse é grande, que também demanda muito dos suplementos, e na comida que não é orgânica, a quantidade é muito menor. Aí precisa comer tudo direitinho, né? Vitamina, minerais, tem que comer carboidrato do bom, raiz é o melhor carboidrato, que tem mais vitamina e mineral. Você precisa comer, não pode comer com agrotóxico, tem que comer, né, sem como é que fala? Com agrotóxico, né, porque orgânico a gente não encontra tudo e é caríssimo. Então, enfim, tudo depende muito. Por isso que eu falo, vocês têm que ter uma visão maior, uma consciência de que a suplementação é algo importante, que a comida não substitui, tá? É o que eu sempre falo para os meus clientes sobre alimentação caseira. Sempre é necessário suplementar e ser prescrito por um vet-nutri. Isso, Simone. Senão o tiro sai pela culatra com o tempo. Sai pela culatra. Tem que suplementar. Inclusive os animais. Tem que suplementar. Eu dou suplementação para os meus animais. Eu dou. Eu faço um suplementinho para eles, mando manipular e faço. Tá? Todo dia eles têm um suplementinho lá dentro da comidinha deles, né? Elaine, tudo bom, minha linda? A Simone, de novo, pela deficiência nutricional e toda a inflamação que os animais possuem, certamente sim, certamente. E animal come, você vê, né? Come ração. Tem coisa pior que ração, gente? Ração é que nem bolacha maisena. Claro que tem os nutrientes na ração, eu sei disso. Bolacha maisena não tem tudo, mas é altamente deletério para o animal, porque a ração ela tem muito componente porcaria, né, que mata esse animal de inflamação, inflama esse animal. Então eu
não suporto ração, não suporto ração, não suporto ração. E quando o animal pode escolher entre ração e comida, ele vai, claro que dependendo da comida ele não vai querer, né? Se você der ração e arroz, né? Mas se você dá uma carne, se você dá uma comida, um pé, né? Uma carne, né? Uma carninha, ele vai querer a carninha, não a ração, né? É horrível. Me tira uma dúvida, porém é uma boa... pólen é uma boa alimentação, Elaine? O pólen ele é muito alérgeno. Eu não gosto do pólen porque ele tem uma ele é muito alérgeno. Ele causa muita alergia o pólen. Então eu não considero ele tem vitaminas, minerais, mas não considero ele algo extremamente necessário, não. A gente tem muita coisa para substituir. Né, Simone? Sim, é isso. Então tem que ser, né? Tem que cuidar da alimentação dos animais, né? Isso é muito importante. Totó tá pegando os bichos. Tá certo, meus amores? Então, suplementação é algo necessário, não dá para obviar. Se ficar sem suplementação, não funciona. Depois que eu volto da atividade física, eu já falei para vocês, eu tomo glutamina, BCAA e creatina mais o colágeno com morango batido ou outra fruta congelada para ficar bem cremoso, bem smooth, né? Eu gosto muito, tomo tranquilamente. Eu coloco um tantinho assim de água, ó. Fica desse tamanho o smooth, ó. Tô brincando. Dá 3 copos. Um tantinho de água assim, ó. Que eu coloco. Então é muito gostoso, né? E você se alimenta. Aí o colágeno, né? Aí você começa a adquirir músculo, colágeno. Então são suplemento, muda tudo. Uma creatina, meu Deus, creatina é bom pra tudo, gente. Os estudos mostram que creatina não é bom só pra como é que fala? Fazer músculo, não. Creatina é muito bom para todos os órgãos, para cérebro, para intestino. Eu dou para os meus pacientes como base, fazendo atividade física ou não, creatina, glutamina e BCAA, só para o intestino e para a imunidade. E aí também para o cérebro, né? Para todos os órgãos aí que precisa, mas principalmente intestino. Vale super a pena a suplementação. Isso vale super a pena. Da próxima vez poderia falar sobre desparatização. Eu tenho um protocolo de desparatização, de Luci. Falo sim. Doutor, existe algo além de retirar a inflamação para melhorar a veia e evitar varizes? Liliana, querida, o que acontece? Depois que você tem a variz, não tem como fazer ela voltar. Ela já perdeu a elasticidade. Colágeno é excelente para você não ter varizes. É falta de elasticidade na perna. Então os vasos eles ficam frouxos. Depois que você tem varizes, acabou. Não tem mais o que fazer. Você perdeu a veia. Ela perdeu completamente o estado dela, né? Ela está praticamente morta. O ideal é operar, é tirar aquela veia. Operar não, porque hoje não operar mais, é tirar, né? Mas assim... É tão difícil falar de tirar uma coisa, tirar a inflamação para poder colocar outra coisa. É tão difícil isso para mim, Lili, porque a gente não funciona assim. A gente precisa sempre tirar a causa. Se a gente não tirar a causa, a gente não consegue melhorar o sintoma, né? E o sintoma é inflamatório. Se é inflamatório, eu preciso tomar tudo que tira essa inflamação, entendeu? Esse é o foco. Então, por exemplo, esses suplementos que eu acabei de falar agora, Lili, eles são ótimos para você tomar para varizes. Para evitar varizes, né? No caso. Para evitar. Né? Evitar, tudo bem. Mas melhorar, difícil. Quando ela está bem grande, né? Estourada. Controlar o estresse é uma forma extremamente eficiente. Porque o estresse diminui o óxido nítrico. O estresse diminui muito o óxido nítrico. E é o óxido nítrico que faz a veia ficar firme, entendeu? Então, controlar o estresse é crucial para não ter varizes, né? É muito importante. Tem a castanha da Índia que melhora a circulação, entendeu? Tem alguns suplementos para melhorar a circulação. Mas a variz em si é mais complicado. Aí tem que mudar toda a base mesmo. Criança pode tomar BCAA, glutamina e creatina? Então,
Acho que dependendo da idade, não, Flávia. Dependendo da idade, não. A gente tem que tomar cuidado com o que dá para a criança, por quê? Porque a criança, muitas vezes, o metabolismo dela ainda não está adaptado. Não está adaptado. Mas, por exemplo, tomar todos os dias, não aconselho. Mas tomar num momento ou outro, sim. Para aumentar a imunidade, por exemplo, tomar da 15 dias, 20 dias. Tudo bem, uma dose adequada, né? Tem a dose para criança. Não teria problema nenhum, não. Tá? Existem controvérsias, né? Porque a creatina, a glutamina e o BCAA a gente fabrica, né? Então, estou repensando aqui por que a criança precisaria, né? Normalmente a criança fabrica já, né? Só se a criança tivesse com alguma doença crônica, eu daria certamente. Porque a criança daria conta. Se ela tivesse uma doença, sabe? Já daria conta. Mas normalmente eu não vejo necessidade para a criança. Ela não precisa fazer músculo, a criança precisa de energia. A criança precisa de complexo B, de mitocôndria funcionando. Ela precisa de energia, né? Tá certo? Espessamento da carótida. Carótida, Suzana, espessamento da carótida é quando você cria placa, né? É placa. É placa de colesterol, placa que você está construindo, que tem a ver com inflamação. Inflamação está super ligado a aumento de colesterol e placa nas carótidas. Temos tratamento para isso, a gente trata, eu tenho muito paciente com placa na carótida. Tá? Inclusive a gente protege esse paciente para não ter nenhum problema e desfaz essa placa, inclusive. A gente consegue desfazer placa, tá? Isso é bem importante. Tem uma marca específica para comprar creatina? Eu gosto, Marisa, eu faço tudo manipulado. Eu compro a monohidratada, né? Ela é muito boa. E a micronizada também. Eu mando manipular. Funciona muito bem. Manipulada mesmo. Porque a manipulada não tem nenhum tipo de aditivo, não tem nada. Eu coloco o que eu quero lá. Aí eu misturo as três, entendeu? Eu não compro separado. Eu misturo tudo para facilitar a minha vida. Tá? Eu prefiro manipulada, Amar. Tem várias marcas. Só que a manipulada eu sei a origem, eu sei o fabricante, eu sei quem é da onde ela comprou, eu sei a qualidade, eu tenho um laudo. Eu sinto mais segurança em alguns suplementos, não em todos, mas na maioria, mas não em todos, na manipulada quando eu conheço a farmácia. Porque dependendo da farmácia também você está enroscado. Meu marido tem hérnia de hiato, esôfago de Barré, Crohn, gastrite, refluxo, arritmia, pressão alta e espondilite. Suzane, vou te dizer, hein? Você dá risada? Você tá chorando ou tá dando risada? Porque pra rir ou pra chorar, né? Brincadeira, Suzana. Teu marido é muito doente. Ele foi muito judiado na infância, certamente. Ele tem uma mentalidade muito negativa, muito ruim. Meu Deus do céu. Como é que pode se viver assim tão doente? Pior que ele tá viciado na doença, né? Alfa-lipó e glúten depois da refeição, sempre. Já a gente tomar creatina direto na boca, isso precede? Não, o que é isso? Já ouvi gente, não, creatina direto na boca é horrível. Creatina tem um gosto fortíssimo, tá louca? O que pode juntar na manipulação com creatina? Glutamina, BCAA, adoro. Colágeno, glutamina, BCAA, colágeno, tranquilo. Tranquilo. Vitamina D, se quiser também, dá para colocar. Eu prefiro assim, glutamina, BCAA, creatina, colágeno, os 4. Meninas, eu desejo para vocês um final de semana maravilhoso. Eu quero que vocês, nesse final de semana, pensem e olhem mais para vocês. Comecem a anotar o que vocês estão pensando e sentindo. Começa a anotar, observa, começa não, né? Continua, ou quem está começando, continua a se observar, continua a se ouvir, continua a observar o que você está falando. Porque a gente é tão automatizado que a gente nem percebe que a gente está falando. Então, continua nessa.
Faz isso. Para de ficar olhando o outro. Para de criticar o outro e olhar o outro. Tudo olha para você daqui para frente. Esse final de semana faz esse exercício, lembra de mim. Tudo que você falar, tudo que você vê, tudo que você escutar, olha para você e fala, olha aquela pessoa assim, assado, cozido, mas e eu? Como é que eu tô? Faz isso. Vai ajudar muito você a começar a ter consciência do que você sente, do que você pensa e do que você fala. Isso é importante. Isso é muito importante. Não se esqueçam disso. Tá bom? Pra gente começar a mudar essa mentalidade. Isso é uma forma muito eficiente. Só faz isso. Começa a se olhar, começa a se observar, começa a se escutar. Sem culpa. Sem ficar se chicoteando. Só observa, só isso. Observa, só observa. Não é o outro, não. É você. É você. Tudo você. Coloca tudo em você. Tudo que você faz, o que você fala, o que você escuta, o que você está sentindo. Começa a se observar. Vê o que você pensa, o que você não pensa, o que você sente, o que você não sente. Vê quais os sentimentos são mais negativos, quantos sentimentos são mais negativos, quantos sentimentos são mais positivos. Entendeu? Bom, beijo, meus amores. Até